Salve, salve, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Luiz Eduardo e esse é o Na Face Pod, um podcast que traz aqui algumas personalidades que, através da sua profissão, transformam as vidas de outras pessoas. E aqui a gente mostra os relatos, mostra as histórias. O objetivo aqui é inspirar os jovens a procurar uma profissão, uma especialização, mas também aquele profissional já experiente que vê aqui um conteúdo e queira se aprofundar um pouco mais, que a gente possa conectar esses profissionais aos nossos convidados. Mas o principal objetivo aqui da Face Pod é fazer com que esse conteúdo chegue para quem realmente precisa. Uma pessoa que se identificar com um caso aqui, que tem uma dor, uma deformidade, uma complicação, que veja aqui nos nossos convidados uma forma de resolver ou minimizar o seu problema. Se isso acontecer com um paciente, a gente já está com o objetivo concluído, isso já vem acontecendo. Pacientes entrando em contato conosco, pedindo contato dos cirurgiões que estão aqui, como que pode resolver determinado problema. Então a gente já está muito feliz com tudo isso que já está acontecendo. Para que isso aconteça, a gente tem o apoio de toda a equipe aqui atrás das câmeras e tem os nossos apoiadores. A MaxFix, que é um dos nossos patrocinadores, é um material de fixação fabricado lá pelo Sartori, no interior de São Paulo. Um excelente material de fixação com perfis de placa muito bons, pega do parafuso muito boas e uma fábrica que escuta muito cirurgião. Então, se determinado instrumental ou determinada placa que tenha melhorias ou novas soluções, a fábrica escuta, e uma fábrica com estrutura de maquinário que tem fora do país. Então, é uma estrutura muito legal e eu tenho uma honra muito grande de estar com eles aqui. E o outro apoiador é a Ortoface, que mais de 20 anos está no mercado, com todas as soluções de dispositivos cirúrgicos para cirurgia bucomaxilo, neurocirurgia, cirurgias estéticas, melhor prótese de ATM do mundo, americana. Então, eu também tenho muito orgulho de estar com eles aqui. Sem contar, eu já estava esquecendo de falar, que além dos canais no YouTube, que tem o conteúdo completo, no Spotify e também a gente está na TV aberta. Uma surpresa aí, doutor. TV aberta no canal TV+, lá no Rio Grande do Sul, nos canais 46, no canal 22 da NET. Então a gente está lá para todo o Rio Grande do Sul, todas as quintas-feiras, a partir de meio-dia, com esse conteúdo aqui. E hoje eu tenho, no episódio 12º, Gesiel, se eu não me engano, eu tenho a honra de receber aqui, quando ele aceitou o convite, eu nem acreditei. E eu fiquei muito feliz com essa possibilidade de trazer aqui. Já foi citado em outros episódios, então a conversa sempre é muito boa. E eu tenho a honra de receber aqui o doutor cirurgião bucomaxilo Ramon Godoy. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite, professor. Obrigado, Luiz, eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui conversando um pouco sobre a especialidade, conversando sobre a rotina, né? Conversando, enfim, trazendo um pouco do que a gente produz e produziu durante um períodozinho aí da vida. Pouquinho da cirurgia. tempo? Pouquinho tempo. A gente está falando de quanto tempo aí de formação? Especificamente em cirurgia, eu terminei a especialidade em 2002, 2003. Então eu faço especificamente a especialidade há 22 anos. É uma bagagem, né? Pouquinho. Você nasceu em Ponta Grossa? Nasci em Ponta Grossa. Eu criei em Ponta Grossa, né? Não dá para falar que eu sou carioca da gema, mas eu sou pontagrossense. Me graduei em Ponta Grossa. Tive o prazer de ter como meu chefe lá em Ponta Grossa, e isso em todo lugar que eu vou, e eu gosto de explicar todas as palestras que eu dou, do professor Maurício Zardo, que foi meu chefe, foi meu mentor, né, que infelizmente não está entre nós, mas tenho certeza que formou muita gente e muita gente carrega essa história dele. Que ano que ele faleceu? Em 2014. 2014. Foi um baque, né? Muito. Muito, muito rápido, uma situação rápida, mas 4, 5 meses nós tínhamos perdido. Nós éramos sócios na época, né? Ele foi meu chefe, a gente acabou tendo uma sociedade, né? Nós éramos parceiros bastante de cirurgia, e daí acabou tendo esse intercurso no meio, mas como eu sempre gosto de falar, a gente leva a honra a memória do professor Maurício em todo lugar que a gente pode, né? Para as pessoas que não conheceram e para que
as que conheçam agora tenham a noção de quem foi o professor Maurício e formou bastante gente boa que está aí trabalhando. E ele que te inspirou, assim, a seguir, você já tá, bom, até um pouquinho antes, você já fez todo o seu ensino médio em Ponta Grossa, você cresceu em Ponta Grossa, você já sabia que queria odontologia ou não? Na verdade, eu fiz o curso de odontologia e toda a minha formação, desde o primeiro ano, segundo ano da graduação, ela foi para cirurgia, né? Eu lembro no primeiro dia talvez o primeiro, segundo dia, semana de aula, né, um professor chamado Paulo Cordeiro, um bucomaxilo das antigas, mostrou uns casos para nós na faculdade. Eu falei, cara, é isso, né? E daí, em toda essa trajetória, a gente foi levando para a cirurgia bucomaxilo, né? Desenvolvendo a cirurgia dentro da graduação, já buscando especificamente a cirurgia, estágio nos hospitais, estágio com professores, enfim, na época, né? E a gente foi desenvolvendo para que pudesse para a cirurgia, né? Então foi uma paixão rápida, né? E Primeira vista. não vou dizer à primeira vista, né? Mas uma paixão que continua até hoje, né? Que a gente leva no conjunto até hoje, essa grande vontade de fazer cada vez melhor e mais, levar a cirurgia maxilofacial de excelência, de qualidade, realmente do que foi nos ensinado, que foi tentar passar isso para os nossos residentes. Já temos bastante ex-residentes, para os residentes atuais, enfim, que a gente consiga sempre levar eles ao que a gente acredita ser uma cirurgia maxilofacial de qualidade, principalmente com bastante ética e trazendo melhorias ao paciente, trazendo melhorias à cirurgia. Sim. E você também começou a formar muita gente também, né? Bastante. Em que momento que o Maurício entrou na tua vida ali? Foi já na residência ou na graduação? A gente foi professor, né? Depois fiz a especialidade com ele. Depois da especialidade começamos a trabalhar junto, né? Tanto na especialidade como em consultório, dividindo os procedimentos, né? Dividindo as cirurgias. E também, como o Maurício era um grande professor, eu me fui convidado a participar da formação de outras pessoas, né? E isso me engrandece muito, fico muito feliz de ter dado uma pequena contribuição, talvez, na vida de algumas pessoas, né? De alguns cirurgiões que hoje a gente acompanha. Antigamente não acompanhava tanto nas redes sociais, porque não tinha rede social, mas agora a gente acompanha muitas das pessoas que passaram pela gente em muitos locais, né? E fazendo diferença, né? Obviamente, todos eles buscaram maiores formações, buscaram maiores conhecimentos, isso é uma coisa muito importante. Mas vendo que esses colegas agora, ex-alunos, mas amigos nossos, estão em locais, estão em pessoas que estão em Foz do Iguaçu, no interior de São Paulo, no interior do Rio Grande do Sul, no interior de Santa Catarina, aqui em Curitiba. Acabou de sair aqui um ex-aluno do seu. Um ex-aluno não, um colega, um amigo meu, né, que saiu daqui. Então, a gente tem muitos ex-alunos que tornaram-se amigos nossos e que muito bem formados no sentido pessoal, né? E inclusive uma ex-aluna minha, né, hoje é minha parceira nas cirurgias de Ponta Grossa, né? Já faz algum tempo, então. A doutora Flávia. Ela foi aluna tua. Foi aluna minha. Quase que o mesmo caminho que você seguiu, né? Exatamente. A gente vai conhecendo as pessoas, né? Aos poucos a gente vai conhecendo as pessoas e a gente vai trazendo para perto quem tem o mesmo pensamento, a mesma filosofia. Quando você terminou, a tua residência foi aonde? Foi em Ponta Grossa mesmo? Santa Casa. Quando você terminou a residência, que acho que teve uma facilidade que muita gente hoje não tem, né? Porque você tem que terminar a residência e abrir o teu consultório e começar a trabalhar. Eu não sei se era uma facilidade, era diferente. Você já começou, assim, abriu o consultório já em sociedade com o Dr. Maurício? Não. Demorou um pouquinho, sozinho. Mas eu comecei sozinho anteriormente. Então teve dificuldade? Sim. Eu não acredito que tenha dificuldade para todos hoje em dia, né? Com o problema que antigamente, não sei se é o problema, mas com a diferença que antigamente a gente abria consultórios menores, né? E a gente ia crescendo lentamente.
Hoje, o que a gente acaba vendo é que o investimento financeiro, talvez, por algumas coisas, são maiores. Né? A gente investia mais em conhecimento, mais em estudo, mais em cursos. Hoje o investimento é mais... A estética do consultório. É mais um investimento na parte estrutural, né? A gente corria muito atrás de curso, a gente ia para fora do país mesmo. Eu lembro os meus colegas de especialidade, no primeiro congresso que a gente foi, né? A gente brinca até hoje quando a gente se reencontra, algumas quando tem essa possibilidade de se reencontrar, que a gente foi para o congresso sem dinheiro, né? Foi para o congresso, voltamos com uma linha de instrumental para começar a vida, né? Para começar a ter a possibilidade de trabalhar. Então era um pouco diferente, né? Hoje o cirurgião, às vezes, ele começa porque o fornecedor disponibiliza material, motor. A gente, para comprar uma serra, era uma aventura. Nos Estados Unidos tinha que trazer, uma pessoa trazia uma parte de uma serra Striker, outra pessoa trazia outra parte para poder montar no Brasil. Era diferente, né? Não era fácil. Não. Bom, vocês também viveram a odonto, a bucomaxilo sem nenhuma tecnologia também, né? Você passou por essas duas vertentes. Nós passamos por uma mudança, né? Tínhamos tecnologia, né? Não tanto como hoje. Eu lembro que eu fiz a minha primeira cirurgia ortognática virtual em 2006 ou 2007. Só que você tinha que entender de computador, porque era tudo vetorial. Não era intuitivo como é hoje. Você tinha que entender eixo X, eixo Y, eixo não sei das quantas. Era difícil. Né? Então você precisava de ter um técnico em computação para te ajudar nisso. Né? Então a gente começou com essa possibilidade de desenvolver tecnologia, de entender a tecnologia melhor, até que chegou numa situação que a tecnologia faz parte da rotina e você não precisa ser um engenheiro de software para você entender a tecnologia. Né? Ela está muito fácil, ela está intuitiva, ela está... Como toda a tecnologia acabou indo. Então a gente acabou tendo esse contato inicial lá, 15, 16 anos atrás. Em alguns casos ajudamos a desenvolver algumas tecnologias, não em software, mas em fixação, na época ainda, alguns instrumentais. Mas eu não vou dizer que era mais difícil, mas era divertido. Né? Mas também te deu uma bagagem muito maior, né? Porque... Eu estava falando com o Leandro, passou aqui também, e a gente estava falando do perfil do aluno, né? Que hoje você convive, forma muitos cirurgiões, tua rotina também é formar muitos profissionais. E mudou muito o perfil do aluno que você era lá atrás do que você tem que ensinar hoje? A gente tinha muito mais dificuldade, né? Para você conseguir um artigo científico, você tinha que ir na biblioteca da universidade, pedir o artigo científico, pagar e demorava às vezes 2 meses para chegar um artigo. Né? Não dava para xerocar? Não dava, você tinha que pedir um artigo científico dos Estados Unidos, da Alemanha, ele vinha da biblioteca da Alemanha numa... era de fora. Era de fora. Né? Hoje você entra na internet, né? PubMed, algumas coisas... Tudo. 2 segundos você está com 40 artigos científicos. Então a gente buscava mais coisas, né? Hoje o perfil do aluno realmente é diferente, né? E a didática muda? Muda, teve que mudar. A didática, o relacionamento com o aluno, né? O relacionamento teve que mudar. Se você não tiver essa mudança, você vai ter muito atrito. Né? Como a gente era tratado como residente, a gente não dá. Não dá. Né? A gente era tratado, não dá, sabe? Como foi a nossa formação. E não reclamo disso, não. Pelo contrário, isso me ajudou a... Mas eu tive que... Acho que talvez todo mundo que trabalhe com... Uma casca também que você vai criando, né? Uma casca bastante grossa, porque a gente tomou muita pancada, né? A gente tomou muita... Se fosse hoje, o pessoal já... Se fosse hoje, estava preso. Se fosse hoje, tinha muita coisa que não é aceita mais, né? Sim. E a gente, obviamente, entende isso. E se moldou também essa nova situação, né? E claro que tem coisas que eram boas e tem coisas que não eram tão boas, né? A gente fala do perfil do aluno que mudou. Você vê que o perfil do paciente mudou, porque hoje ele vem informado pela internet, né, nas tuas consultas, né, coisa que não acontecia lá atrás. Sim.
Como que gerencia isso hoje? Veja, todos os meus pacientes, em todas as áreas que eu atuo, eu tento sempre o mais claro possível com eles. As informações, elas são muito mais rápidas, né? Mas tem muitas informações também que são conflitantes, né? Muita coisa que chega ao paciente que muitas vezes causa uma certa expectativa diferente de algumas coisas que a gente pode promover. Então a relação com o paciente hoje, a minha relação sempre foi muito próxima e de passar a verdade, passar o que o paciente, as expectativas dele, muitas vezes são irreais. Passar o que a gente consegue realmente entregar. Mas ele vem querendo coisas que não dá para entregar. Tem muita gente que hoje, não só hoje, mas antigamente buscava mudança de vida numa cirurgia ortognática. Mudança de pessoas mais intruídas, mais reclusas, achavam que poderia mudar, né? Que aquela cirurgia ia mudar a vida, né? Uma parte até ok. Não, né? Muda. Muita coisa muda. Mas eu lembro de algumas situações de pacientes que chegavam com fotos de artistas, né? Eu quero ficar parecido com esse artista. Te mostrava foto. Mostrava foto. Né? A gente consegue melhorar muito, consigo melhorar isso, consigo arrumar aquilo, mas... E hoje o que a gente vê muita coisa é o dimorfismo corporal, né? Muita gente buscando uma estética até exacerbada, né? Sim. E aí cabe ao profissional também, e isso que eu acho importante, é você chegar na pessoa, no paciente e não é colocar limites, mas colocar até onde que a tua melhor estética funcional consegue chegar. Nivelar né? as expectativas. Talvez isso seja um dos focos principais. Né? Você é o profissional. Né? Você não é o detentor do conhecimento, mas você sabe onde é que você pode chegar. E isso é um problema. Até mesmo para não frustrar o paciente, né? O paciente hoje ele te procura muito. Vocês atendem função, quando a gente fala de ortognática, né? Vocês atendem a função, devolve função para o paciente, seja mastigatória, respiratória, mas hoje acredito que tenha muita gente procurando por estética, né? Eu lembro de um evento que eu fui há algum tempo atrás, um palestrante internacional foi bem claro com a coisa. Ortognática hoje é estética. Isso já faz tempo. Né? E era muito tempo atrás, ela falou, não, parte funcional. Né? E realmente isso mudou bastante para a estética. Até mudou porque as análises faciais voltaram para a estética, você mudou o perfil de cirurgia, mudou alguns comprometimentos de cirurgia com relação à parte estética. Então, a busca realmente da estética era bastante importante. Né? Você não pode, mesmo devolvendo função, você vai devolver a função, mas tem que pensar numa melhora de qualidade estética. Não tem como fugir disso na ortognática. Sim. Né? Não tem como a gente pensar de outra forma. Mas mesmo assim, né? Voltando dentro da estética nas expectativas do possível. Né? E a Hoff veio aí, sei lá, a gente tá falando de 5 anos atrás? 6 anos, até eu vi acho que 6 anos. E veio com injetáveis e tá aí, né? Isso comercialmente foi interessante, eu acredito, e tem a sua função. Agora fazendo uma ligação e uma conexão com a parte cirúrgica, porque a gente vê pacientes aplicando ácido hialurônico. Como que tá chegando esse paciente para vocês hoje? Eu digo de complicar, porque hoje todo mundo posta antes e depois tudo que deu certo, né? Mas tem chegado complicações? Como que trata esse paciente que vem para fazer uma ortognática, que está cheio de preenchedores ali? Como que funciona, doutor? Essa é realmente uma situação bastante complexa, né? Porque não só saber o que ele passou, né, na ortognática, no procedimento prévio, mas também saber qual que vai ser a repercussão quando você faz um procedimento estético. Não só na ortognática, como uma prótese de mento, uma prótese de ângulo, uma prótese de zigoma, enfim.
né? Então, as complicações, acredito que elas vão ser frequentes, né? Quanto mais procedimentos são feitos, mais complicações. Isso é inerente. Sim. Né? O que a gente precisa saber como cirurgiões bucomaxilofaciais é que muitas vezes essas complicações elas vão ser tratadas, vão demorar para ser tratadas. Não seremos nós que trataremos nessas complicações. Vai mais tempo aí. Vai mais tempo, né, para que se tratem, e tem algumas complicações que são irreversíveis. Infelizmente são irreversíveis, né? Que são coisas que já há algum tempo acontecem e que elas muitas coisas não terão retorno para o paciente. Tem coisa que tem procedimento que não tem como você voltar atrás. Sim. Né? Em algumas coisas. Então, a pessoa que faz isso anteriormente também teria que ter um conhecimento, uma formação, para que não cause um dano maior do que o paciente está buscando. Né? E até por isso a preocupação com esses cursos de finais de semana, né? Se nós entrarmos nessa nuance, nós vamos longe, né? Vai longe, né? Mas esse paciente tá aí, né? É um paciente que chega até vocês num pronto atendimento. Esses são outros problemas, né? A minha formação como de cirurgião bucomaxilo, a gente atende muito trauma em emergência. Muito trauma em emergência, né? O que acontece muitas vezes, o que a gente vê é, por exemplo, alguns procedimentos que caem na emergência do hospital. Né? Algumas hemorragias, algumas infecções, né? Que daí não consegue se resolver e acaba caindo para a gente resolver. Né? Obviamente que a gente fica desgostoso com isso, né? Porque resolver complicação sempre é pior, né? Sim. E o paciente está desgostoso, o paciente está bravo, né? E muitas vezes a gente tem que colocar esse paciente sabendo que não fomos nós que causamos isso. Nós estamos tentando resolver. Né? E a resolução das complicações é sempre maior. Então, um bom treinamento, uma boa técnica, um bom planejamento vai resolver muito você não ter complicações. Uma boa expectativa do paciente vai te resolver muitas coisas, não vão te criar, para quem quer que seja que faça o procedimento, não vai te criar complicação. Ou vai te diminuir a possibilidade de ter complicação. Né? Conhecimento anatômico é importante, conhecimento de resolução é muito importante. Isso se dá com treinamento, se dá com estudo, se dá com longevidade, né, de você aprender. Ninguém sai de uma residência hoje de bucomaxilo de 8.640 horas sabendo tudo. Isso que são 8.640 horas. 8.640 horas. 3 anos, dedicação exclusiva. Né? É muito tempo para você fazer. Você não vê tudo que vai ver na hora que está no dia a dia, né? Não, você não vê tudo, você não vê as complicações, né, que você vai ter. A gente tenta formar o máximo melhor possível, mas existem nuances, existem serviços que têm maiores números de X procedimentos, maiores números de Y de procedimentos. Né? Existem serviços que não têm alguns procedimentos, né? Porque não são referência. Né? Sim. Você lembra até da tua experiência? Sei que você tem inúmeras cirurgias aí no teu currículo, né? Não sei nem se contou, chegou a contar já? Eu sou muito relaxado com relação a isso. Uma vez, muito tempo atrás, meu pai falou assim, você tem que marcar tudo direitinho, que isso pode... vou fazer, nunca fiz, mas assim, tenho algumas cirurgias de trauma, bastante. Um bom tempo de voo aí. Bastante cirurgias de deformidade fácil, ortognática, tem bastante coisa. Você lembra da tua primeira? Eu lembro. Eu lembro da primeira. O que foi? Eu lembro da minha primeira ortognática e lembro do meu primeiro trauma. Né? Minha primeira ortognática. Sozinho? Não, eu tava com o Maurício. Com o Maurício. Né? Fizemos minha primeira ortognática foi muito legal, redonda. Né? Fizemos a primeira. Daí a segunda fui fazer uma ortognática e a gente teve uma complicaçãozinha durante a cirurgia, mas, como eu falo, graças a Deus, na época eu era inexperiente e tinha um cirurgião experiente comigo. E resolve assim, e assim assado, e resolvemos. Né? E o primeiro trauma, depois que quando você está com o teu chefe, é uma coisa maravilhosa, né?
tá na residência, sangrou. Você deixamos lá fora, vem alguém para resolver o sangramento. Você olha pro lado, tem alguém para dar tem suporte. para te resolver. E eu lembro do primeiro trauma que eu atendi, depois era pronto-socorro, e um paciente tinha colocado uma tentativa de suicídio, né? E ele tinha colocado uma arma de grosso calibre embaixo do regionamento e atirou, né? E sobreviveu. Sobreviveu. Errou o tiro. Ele errou o tiro, mas ele destruiu a face, né? E eu lembro de chegar no centro cirúrgico, um sangramento grande, destruído. E assim, começar por onde, né? Vamos pensar, vamos respirar, e a gente foi começando. O anestesista tá sangrando, vai fazendo parar de sangrar, e, enfim. No final das contas, a gente conseguiu resolver o problema. Depois passou por algumas outras cirurgias em cima disso, desse paciente, de reconstrução por causa do trauma. Era uma cirurgia emergencial, né? Mas se a gente for parar para contar a história, tudo que a gente já passou em pronto-socorro, em primeiro atendimento, tem muita coisa. Né? Pronto-socorro, primeiro atendimento, nas próprias cirurgias ortognáticas. Eu tenho uma situação bastante interessante de uma paciente que eu operei em 2008, de Londrina. E ela veio, a gente operou ela, era uma paciente baixinha. Ortognática, né? Pequenininha. Mas ela ficou linda na cirurgia. Ficou muito bonita. Assim, ela tinha um olho verde, uma pele mais morena, né? Ela ficou muito bonita. E deu 3 semanas de pós-cirúrgico. Ela falou: doutor, eu quero... Não gostei. Mas não gostou por quê? Eu quero voltar atrás. Quero desfazer. E eu falei: mas como desfazer, né? Eu quero desfazer a cirurgia. Isso com o pós-operatório já 3 semanas pronta. 4 semanas de cirurgia. Eu quero desfazer. E ele falou: tá, mas por quê? Não, eu quero desfazer. Tá bom. Falei: olha, pensa mais um pouquinho, né? Vamos entender o que você quer desfazer. Você não tem alguém para você conversar lá em Londrina? Tá. Saiu meio bravo comigo do consultório, né? E geralmente eu faço retornos semanais com esses pacientes, né? Semana seguinte eu voltei já pensando, né? Como é que eu vou desfazer, cara? Eu não guardei os guias na época. Não... Mas teria possibilidade disso acontecer? De voltar não tem atrás? Como fazer? A gente teria que dar um jeito se ela quisesse, né? Como é que eu não vou... Mas enfim, daí ela chegou e foi no pós-operatório, 4 semanas depois, eu falei: daí, como é que estão? Mais calma? Não, estou mais calmo. Tá. Eu entendi por quê. Porque eu fiz a cirurgia e eu fiquei muito parecido com a minha irmã. E eu não gosto da minha irmã. Né? Mas agora eu estou numa psicóloga, conversei com ela, ela me orientou e eu entendi o que eu tenho que passar. Depois foi isso, nós fomos conversando e passou esse processo e ela não teve mais esse problema. Não teve mais. Se adaptou bem, entendeu bem, melhorou o relacionamento com a irmã, que o relacionamento era um relacionamento de... Não sei se era um bullying, né? Mas era um relacionamento de... Uma irmã não tinha deformidade e ela tinha uma certa desconforto com isso, né? E ficou parecida realmente com a irmã dela, não? Você chegou a ver? Ficou. Eram irmãs, né? E vai ser parecido mesmo. Vai ser parecido, né? Vai acontecer. E ela tinha uma... Ela era uma paciente prognata, classe 3, 3. bastante grande. Que a cirurgia foi super tranquila, pós-operatório super tranquilo, mas o psicológico do paciente acabou dando um trabalho. Isso é frequente nesses pacientes, doutor? Para quem faz uma cirurgia ortognática, que realmente muda muito a face, né? Muda. Sabe uma coisa que eu gosto de comentar e que acontecia mais atrás do que acontece hoje? As pessoas chegavam para a ortognática morrendo de medo, né? Essa cirurgia é muito difícil, porque essa cirurgia... Eu falava assim, mas às vezes você faz uma cirurgia, uma mamoplastia, que é uma cirurgia que fica 90% do tempo encoberta, né? Sim. E você não faz uma cirurgia de face que fica 100% do tempo, que é o teu cartão postal. Exposta. Então, tem bastante paciente na cirurgia ortognática que passa por essa mudança, né? E vai comentando com a gente: tô me adaptando, né? Agora nós em 2009, 2010, nós pegamos 40 ou 60 pacientes que nós tínhamos operado durante aquele ano e fizemos um trabalho, fizemos um questionário esse paciente.
e perguntamos para eles se eles refariam a cirurgia, né? E eu sempre brinco com meus pacientes assim, primeiro 3 dias é a pior parte do pós-operatório. Primeiro 3 dias, a grande parte deles falou, nossa, eu tive um pós-operatório ruim. A fase do arrependimento é aí. Fase assim, por que eu fui fazer isso, né? Como todo procedimento cirúrgico, né? Por conta do pós mesmo, de dores, Assim, não tenho muito desconforto de dor, sabe? Mas não tem dor no pós-operatório. Alguns sentem dor, né? Mas assim, não é uma queixa muito de dor. É a queixa do edema, que a gente tem controlado melhor já faz algum tempo, com técnicas cirúrgicas, né? Sim. Mas, enfim, a gente chegou no final do estudo, desses 60 pacientes, um paciente falou que não refaria. Um homem, né? Que falou, não, eu gostei do resultado, mas eu acho que eu não... Se eu tivesse que passar de novo por isso, eu não refazia essa cirurgia. Né? Então, sempre vai ter um aspecto psicológico importante e que o cirurgião precisa entender nesse aspecto. Sim. Né? Entender. Eu tive paciente que, muito engraçado, né? Chegou, jogou na minha mesa assim, carteira de identidade. Eu falei, uai, por que você trouxe essa carteira de identidade? Não, tive que fazer uma nova. Com um sorriso daqui, porque eu apresentava a minha antiga, né, paciente com deformidade grande, e paciente da minha antiga, a pessoa olhava, não é você, essa identidade sua é falsa. Né, de tanta mudança que ela teve. Então, voltando lá no início, que a gente começou a conversar com isso, é entender as expectativas, né, e também ser honesto com o paciente que vai ter uma mudança. Sim. Muitas vezes essa mudança é melhor do que... A maioria das vezes é melhor do que ele acha. Mas algumas vezes as expectativas são maiores também do que a gente consegue proporcionar. E deve demorar, né? Ele entender que, pô, por 30 anos lá, 20 anos, ele está se vendo de um jeito. Por mais que esteja melhor, ele vai ter que se adaptar com aquela nova imagem. Vai ter que se adaptar. Ele vai ter que se adaptar muitas vezes com a parte funcional. Né? Tive muito paciente que às vezes reclamava, tá difícil de falar ainda. Eu falei, calma, você vai se adaptando, né? Tudo isso vai... Musculatura, o miolo muscular, vai encaixando naquela região. Então você tem que ter uma certa... uma parte psicológica, né? Que a gente possa conversar. E, obviamente, quando a gente detecta que existe um psicológico forte, alguma situação, encaminhar para um psicólogo primeiro, né? Como para os profissionais que trabalham com a gente, que é psicólogo, fonoaudiólogo. Você já tem uma equipe multidisciplinar. Hoje, principalmente fisioterapeuta, em alguns procedimentos, principalmente procedimentos de articulação da ATM, se não fizer fisioterapia com ela, eu não opero mais. Porque faz uma parte muito importante. Né? Então, pode fazer ATM? Não, mas eu tenho fisioterapeuta. Não. Ou é com a Juliane, que é a nossa fisioterapeuta. É a sua. Ou a gente vai ter... Depois a gente tem... Quem tem que resolver o problema somos nós, né? Sim. Dificuldade de abertura. Então, a gente tem fisioterapeuta que vai no centro cirúrgico, né? Que faz... Já tá lá, acabou a cirurgia, ela tá fazendo a fisioterapia, colocando a kinesioterapia, né? Os tapers ali, dando uma atenção importante para esse paciente. Sim. O paciente hoje, que a gente falou da evolução dele, das complicações, e até eu ia fazer uma pergunta, mas lembrei de outra. Você falou das complicações, né? Dos casos, você lembrou muito bem da tua cirurgia, da tua primeira cirurgia que te marcou. Uhum. E os casos bons, todo mundo posta? Tá todo mundo feliz? Tá todo mundo... A internet é o paraíso, né? Instagram é o paraíso, né, cara? Todo mundo feliz. Mas a gente sabe que as intercorrências acontecem, né? Acontece. Em todas as especialidades, né? Sim. Como que foi a tua primeira, assim, que você se viu com uma intercorrência, que o paciente era teu? Como que você administrou tudo isso? Como que você dormiu? Olha, Luiz, eu durante os primeiros anos da minha carreira, sempre que eu tinha uma cirurgia, tinha que criar uma expectativa. Depois você vai ficando mais... Né? Agora, a primeira intercorrência, eu tive uma bad fracture, né? Uma fratura errada, eu não consegui resolver durante o transcirúrgico, talvez por inexperiência naquele momento. Eu parei a cirurgia, né? Era maxila e mandíbula, eu já tinha feito a maxila, tinha feito um lado da mandíbula, outro lado quebrou errado. Eu parei a cirurgia, não consigo resolver. Fui para o paciente, conversei com o familiar, conversei com o paciente e passei uns 45 dias ansioso para reoperar. Só fiquei
Você estava esperando para ele ia passar, ia ser submetido a uma nova cirurgia. Eu ia ter que corrigir aquilo lá. Depois que eu entendi como que tinha acontecido a fratura, que não era tão complexa como eu achava, que hoje eu resolveria com a mão nas costas. Mas naquela época, você é inexperiente, né? Você não... Então, o jogo de cintura é diferente um pouco. Então, naquele momento, assim, daquele procedimento, me causou bastante, não ansiedade, mas para eu resolver aquela situação. Depois que eu resolvi, né, que eu operei a paciente, deu tudo certo, estava no pós-operatório, estava em casa, aí assistindo aqui em casa, senta, dá aquela... né? Parece aí um caminhão das tuas costas. Menos um problema para a gente resolver. Eu digo até, a gente tem, nós que não somos cirurgiões, as pessoas que trabalham no setor administrativo têm seus problemas, vai dormir com aquilo, né? Sim. Por isso que eu acho que vocês têm um negócio diferente, porque vocês lidam com pessoas. Tá ali, a família, tem uma, né? Então vocês têm que ter uma forma de administrar diferente. E eu falo isso até para quem tá começando, porque um dos objetivos aqui é para quem tá começando. A coragem de ter que falar com o familiar, né? Mas, é difícil, assim, né? Hoje em dia, como eu falei, hoje em dia, na verdade, sempre faz parte do meu processo explicar o que pode acontecer. Né? Você pode ter feito 500 ortognáticas, 1000 ortognáticas. Você pode chegar em uma ortognática e fazer ter um problema. Sim. Né? Sim. É inerente. É estatístico. Estatística não mente. Estatística é matemática. Você vai ter esse problema. Agora, você vai ter que resolver. Né? E você vai ter que ajustar com a família, com o paciente, como resolver. Isso que é importante. É você sempre ser honesto com as pessoas, por exemplo, com o paciente. Aconteceu dessa forma. E isso não somente em ortognática, em procedimentos, às vezes, até mais simples. Sim. Né? Você ser honesto, aconteceu isso, nós vamos para esse passo, o próximo passo é esse, e eu vou tentar resolver dessa forma. Tá ok? Tá ok. Né? Você transmitir uma certa segurança do que você está acontecendo. Porque quando você tem sucesso é muito legal, né? Terminar a cirurgia... Sai com o peito estufado. Rapidinho, sentar. A primeira parte da cirurgia é você estar sentado esperando o paciente acordar, tomando teu cafezinho, o anestesista fala, tá acordado, doutor? Que sabe que foi tudo bem. Não, foi tudo bem. A primeira parte da cirurgia fala, é sutura. Você está suturando ali porque deu tudo certo. Agora, quando você tem alguma intercorrênciazinha, alguma coisa, você tem que saber ter essa... Por isso que é muito importante para jovens cirurgiões, né, para quem está começando, sempre estar operando em conjunto com outra pessoa, porque ajude para que consiga ter essa... Né? E isso é uma recomendação tácita, né? Sempre ter alguém que possa te ajudar. Não precisa ser mais experiente, mas alguém que possa te ajudar, né, para fazer esses procedimentos. E também fundamental o teu preparo, né? Porque se você está bem formado, bem preparado, você está pronto para resolver esse tipo de situação também, né? Exatamente. Isso não foge... Uma educação continuada, você buscando conhecimento é sempre muito importante. Você saber que as coisas têm uma evolução. Muitas coisas são modismos. Né? Tudo que você consegue reproduzir, técnica você reproduz. Eu faço, o cirurgião lá em Porto Alegre faz, no Recife faz. Sim. Uma coisa que só eu faço não é técnica. Né? É uma... Né? E os grandes cirurgiões, os grandes pesquisadores, eles não desenvolveram uma técnica em um mês. Teve muito estudo. O Brademar, para fazer a publicação de implante dentário, demorou 10, 15 anos. É um tempo, né? Então, passou de coisa. Então, não é assim, eu desenvolvi uma técnica, eu sozinho hoje, só eu faço, né? Essa coisa de só eu faço não existe, né? Tem que ser reprodutível. Se tiver, questione, né? Tem que ser reprodutível. Ela tem que ter disseminação de conhecimento. Sim. Né? E essa disseminação de conhecimento é importante não somente para o cirurgião, para o paciente. Né? Porque você consegue reproduzir essa técnica. Se teve algum problema, por algum motivo não tenho mais confiança. Isso acontece. Você procurar outro cirurgião e ele entender o que foi feito, de que maneira foi feita e corrigir aquela situação. Ou, né, procurar e várias pessoas falarem a mesma técnica, né, do que foi feito, a mesma... Então, ciência ela não é feita de um dia para o outro. Ciência é feita gradualmente. E construída, né? Não é uma coisa que você possa ter. Então,
essas complicações que tiveram, não vou ser o primeiro a ter. Está descrito na literatura. A literatura nos mostra, né, as complicações, por que você teve, como resolver, quais são as complicações, diminuir essas complicações. Agora, se você nunca procurou saber essas complicações, você nunca vai. Quando você tem uma, você não sabe como você agir. Se você já leu alguma coisa, mesmo que você não tenha tido, mas eu já li aqui, se eu já li, eu tenho alguma, né, eu posso seguir por algum caminho, né? Então são essas situações que precisa ter um cuidado importante, né? Hoje a universidade ela prepara o profissional para esse tipo de situação, ele sai pronto. A universidade é uma graduação, né? Aí você tem que, como qualquer... Se você faz uma graduação em Direito, se quer fazer Direito Internacional, você tem que fazer uma pós-graduação. Se você você é engenheiro mecânico, você quer fazer uma pós-graduação em alguma coisa mais específica, você tem que procurar isso. Sim, então você tem que procurar essa educação continuada. É muito importante. E mesmo depois da residência? Mesmo. Ele não sai totalmente preparado. Mesmo depois da residência, se você quiser seguir por uma carreira acadêmica, mestrado e doutorado, né, que são acadêmicos, diferente de você operar. Sim. Né, mas você quer seguir por uma carreira acadêmica, sempre vai ter coisas aparecendo e coisas desaparecendo. Né? Uma situação, quando em 2000 e alguma coisa, a gente operava bastante ortognática com técnica vertical do ramo. Que hoje é uma coisa... Não se usa mais? Eu não escuto mais. Mas eu lembro que foi uma coisa bastante disseminada e acabou caindo em desuso. Né? Até por N motivos. Né? Versatilidade, por uma coisa. Mas são situações que você acaba mudando, né? Saindo do que era convencional, né? Do que era naquela época, pode mudar. Né? E isso não só na cirurgia ortognática. Né? O que tem que ficar, eu acho que é bastante específico para o cirurgião, para o paciente, assim, que nós somos cirurgiões bucomaxilos, não sou cirurgião ortognata. Isso eu escutei de um professor bastante famoso de São Paulo. Você não é cirurgião ortognata, você é bucomaxilo. Tem, né, várias coisas envolvidas, não só ortognática. Não só ortognática. Você pode ser... Não, eu quero me dedicar à ortognática, ao implante facial, enfim. Você pode se dedicar a isso. Mas a tua bagagem, ela vem da cirurgia maxilofacial. Tudo que você construiu junto ali num processo de conhecimento. E agora, porque na época de residência, não sei como que foi na tua época, né? Porque você viu muito trauma. Sim. Né? E você sai pro mercado de trabalho tendo praticamente o carro-chefe como a ortognática, né? Como você via muito trauma? Você via ortognática também na tua formação? Não tive bastante ortognática. Eu tive um volume bom de ortognática. Tive uma boa noção de ortognática na época da minha formação. Diferente do que é hoje. Osteotomias diferentes. Hoje não é uma realidade. Descolamentos diferentes. Eu brinco que eu estava operando com o Maurício em 2000 e alguma coisa assim, e fiz a incisão na maxila. Ele me olhou e falou assim: a incisão tá muito pequena. Eu falei: não, mas vamos tentar. Então a gente já pensava em minimamente invasivas ortognáticas lá atrás. 2 anos atrás. Não pensava no como está fazendo hoje, né? Sim. Mas a gente pensava: vamos diminuir, vamos tentar fazer uma osteotomia, um descolamento menor, diminuir o pós-operatório. Então as coisas foram evoluindo. Né? As próprias cirurgias, minimamente, que são colocadas hoje, elas evoluíram. Né? Elas não são a solução para todos os casos, mas elas têm a sua indicação. Né? Os procedimentos anteriores também têm a sua indicação. Então a gente foi se adaptando. A gente conheceu a ortognática, a gente foi se adaptando. Né? A gente foi entrando no mundo, né? E buscando conhecimentos fora do país, buscando conhecimentos em outros locais, buscando técnicas diferentes, buscando sempre a melhora do procedimento de ortognática trazendo para o paciente. E o resultado disso é que a ortognática lá atrás, o pós-operatório da ortognática lá de trás não é o mesmo de hoje, né? Não, é diferente. E isso gera muito medo para o paciente ainda hoje, né? O que a gente acaba vendo, né, é que ainda tem paciente e paciente. Tem paciente que vai reagir diferente. Mesmo você fazendo uma técnica delicadíssima, com um pouco de descolamento de tecido,
vai ter uma repercussão tecidual às vezes diferente. Tem paciente às vezes que, né, e independente só da gente, da técnica, às vezes precisa de um controle de pressão arterial do anestesista, precisa de uma série de coisas envolvidas. Sim. Né? Então, você colocar que você teve melhoras nos pós-operatórios, muita melhoras. O paciente lá na década de 80, 90, ele ficava 30 dias com a boca fechada, né? Amarrado. Né? Que eu falo, vou ficar amarrado? Não, você vai sair em função. Né? Então isso já dá uma melhora para o paciente, que todo mundo que passa aqui e fala de ortognática acaba tendo essa visão que começou a operar um pouquinho mais tarde. E isso veio já com materiais de fixação, com osteotomias, com qualidade de divulsão. Então a ortognática, como todo procedimento, né, as cirurgias de ATM também é a mesma coisa, ela teve evolução e ela vai continuar tendo. A cirurgia de articulação, ela teve um hiato, né, em que judiaram muito da articulação. E depois começou a se desenvolver as técnicas corretas. Né? Sim. Né? Ela teve um problema em algum momento ali. E hoje é uma cirurgia difundida, com técnicas, né, com capacitações muito boas para correção de problemas. Ao longo desse tempo, lá vocês faziam muita coisa com fio de aço ou materiais que... Graças a Deus eu peguei muito pouco fio de aço. É. Eu não trabalhei com fio de aço, sabe? Mas tinha... Trabalhei com muito material de qualidade inicial, sabe? Material de fixação. Que também não tinha tanta tecnologia. Não. Mas mesmo o pessoal anterior que fazia com fio de aço, como que evoluiu esses pacientes? Aparecem pacientes que operaram lá atrás com materiais de não tanta qualidade. Como que esse material se comportou ao longo do tempo? Muito bem. Tá aí. Como que antigamente tratava-se uma fratura de braço? Gesso. Como que você tratava uma ortognática? Sim. Bloqueio maxilomandibular. 30 dias, 60 dias. Os estudos lá de Bell, quando desenvolveram as ortognáticas, eles mostram essa possibilidade de você manter o paciente... hoje não se admite mais, né? Se manter com 30, 60, 90 dias. Não dá, é impossível. Mas os estudos foram baseados nisso. Então, as primeiras ortognáticas, ou o desenvolvimento da ortognática passou por isso, passou por essa evolução. De você ter os materiais de fixação fio de aço, né? Passar para um material de fixação de qualidade... que era o que a gente tinha na época. Sim. Que para a gente conseguir um material de qualidade boa, era importado, custava caro, difícil. Mas teve evolução, né? E hoje em dia a gente já parte para cirurgias, né? Quando possível, cirurgia completamente customizada. Tem isso agora também, né? Completamente customizada, em que a placa já vem pré-conformada para o paciente. Né? Que é talvez uma das últimas evoluções aí, né? Planejamento virtual, escaneamento facial, todas essas situações, mas a placa customizada. Então ela já vem pré-conformada para aquele paciente. Não são para todos. Acho que ainda existe um empecilho de valoração, né? Um valor mais alto ainda. Né? Faz diferença? É melhor. Mas nada vai tirar a habilidade, o conhecimento, o desenvolvimento do cirurgião. E uma cirurgia bem planejada, nada. Talvez acelere um pouco mais o tempo cirúrgico. O tempo cirúrgico, né? É bonito você fotografar e colocar na internet, porque é virtual, mas nada tira o conhecimento e o desenvolvimento do cirurgião. Né? Porque se ele planejar de maneira errada, vai vir tudo errado. Sim. Teve uma postagem que você fez. Você não é um cara muito das redes sociais, né? Não, muito pouco. Só que você fez uma postagem uma vez, um tempo atrás, não sei nem se você vai lembrar, que você pegou um caso de uma lesão na boca do paciente que possivelmente foi negligenciada por outro profissional, né? E que não olhou com tanta atenção para aquilo. Uhum. E aquilo evoluiu, possivelmente por eu não lembro do caso especificamente, o que foi, ou como resultou naquilo, mas agravou. Talvez por uma falta de atenção de determinado profissional para aquilo. Isso acontece com muita frequência?
Como que foi esse caso especificamente? Quando- Você lembra desse caso? Eu tenho alguns casos dessa natureza, sabe? Já aconteceram mais frequentes. Hoje acontecem menos frequentes, mas ainda acontece, né? Porque muitas pessoas muitos profissionais acabam desenvolvendo hiperfoco, né? Vamos dizer assim. Ela vê um exame radiográfico, um exame tomográfico, ela foca naquilo e esquece de ver como um todo. Eu acho que é um caso que talvez eu tenha operado em novembro do ano passado. É um tumor grande de mandíbula e ele chegou para mim para tirar siso. Ele nem estava olhando para isso. Não, ele chegou, não, preciso tirar o siso. Foi encaminhado para tirar o siso. E com um edema bastante grande em face, eu falei, não, mas o teu siso não é maior dos problemas, não. Você está com uma... Vamos pedir uma tomografia. Já pedimos tomografia, pedimos... Você bateu o olho, já tinha visto. Já, uma deformidade grande, né? Uma assimetria facial grande. Menino jovem e foi para examinar patológico, fizemos a biópsia, agora não vou lembrar o tumor, se será mieloblastoma, mixoma, não vou lembrar. E partimos para fazer uma mandibulectomia com prótese customizada. A gente fez a mandibulectomia no paciente de 21 anos, não, um pouquinho, 22 anos. 22 anos. Jovem, né? Que eu não sei há quanto tempo estava aquela lesão ali, né? Se estava 1 ano, 2 anos, 5 anos, não consigo dizer porque não tem esse acompanhamento. Mas ele chegou pra gente fez uma mandibulectomia. Tem um caso anterior que a gente operou na pandemia de uma lesão central de células gigantes que chegou pra gente já com uma mandíbula de forame a forame aqui, de dentes a dentes. Esse foi um caso mais complexo, porque chegou, alguns tratamentos tentaram fazer e o que mais me preocupa é assim, quando você tira uma peça do paciente e você não examina. Eu tirava a peça e jogava fora. Ele chegou pra gente, fizemos a biópsia, só que já estava muito comprometido também, 20 e poucos anos, 26 anos. E esse é um caso muito legal, sabe, Luiz? Porque a gente operou ele, a gente reconstruiu com placa customizada, né, a região anterior. A gente, na época, a gente fez um planejamento de reconstrução daí com osso, acabamos mudando o planejamento. Mandamos aqui pro Dr. Sassi, fantástico profissional. O Dr. Sassi resolveu, fez um enxerto vascularizado de tíbia. Eu fiz a reabilitação dele com implantes e hoje fomos eu e o Dr. Sassi no casamento dele, fomos convidados. Ah, que presente. No casamento desse paciente. E hoje nós não temos uma relação de paciente, tem uma relação de amizade. O pai dele vai no consultório, ele vai no consultório. E ele chegou como para você assim? Ele chegou encaminhado. Passando por vários profissionais, achando que eram algumas lesões, tirando essas lesões, e chegou encaminhado e na hora que perderam o controle, porque ele estava com uma lesão muito grande. Mas ele tinha algum inchaço em alguma parte da face já? Assim, era nítido? Nítido. Era nítido. Né? Principalmente intraoral, assim, se tinha abaulamento gengival, expansão de cortical, de osso estava expandido, tinha bastante... Dava para você ver a lesão ali, né? Só que ela acabou tendo uma progressão rápida. E não dá para perceber, não tem sinais que o paciente possa perceber para tratar isso mais rápido, para que ele possa te procurar com um pequeno sinal que tenha? Lesões, a gente trabalha muito com oncologista, né? Com cirurgião de cabeça e pescoço. A gente tem feito algumas reconstruções, várias reconstruções junto com eles, agora vascularizadas lá em Ponta Grossa mesmo. Nós fizemos uma agora em dezembro, uma cirurgia grande. O que o paciente tem que perceber em lesões, assim, qualquer lesão intraoral que não cicatrize em 7 a 10 dias, procura alguém para te orientar. Né? Não cicatrizou. Qualquer outra sintomatologia, né, que você tenha, uma dor dentária, alguma outra coisa, procure para fazer uma radiografia, né, panorâmica. E principalmente a pessoa que for fazer o exame, fazer a biópsia, for coletar o material, que colete o material e mande para o anátomo patológico. Isso é muito importante. Isso é uma coisa que a gente via algumas vezes, alguns colegas coletando esse material e jogando fora. Não, acho que é um cisto. Jogava fora. E não avaliava. Não avaliava. Só que não era um cisto, era uma lesão, né, uma lesão central de células gigantes, por exemplo, que começava pequenininha, como o caso desse menino. Começou pequenininha, entre 2 dentes, e cresceu e tomou uma proporção grande. Então... Isso poderia complicar ainda mais? Ela poderia ter aumentado, né? Se tivesse feito uma
mais tardio ainda, poderia ter mais complicações. Mas a princípio ele é uma lesão benigna. Benigna. Tá. Quando a gente faz a biópsia de lesões malignas, nós temos por hábito entregar ao paciente e encaminhar ao oncologista. Tá. Eu posso fazer o diagnóstico. Mas o tratamento da lesão, mesmo que esteja com margens livres, ela é do oncologista. Tá. Porque ela envolve muito mais coisas. Estadiamento da doença, estadiamento de lesões de cadeia ganglionar cervical. Então, ela depende. Então, que vá para o oncologista para que ele faça isso. Né? O oncologista pode chegar, não. Era uma lesão in situ, no local. Acabou Sim. o tratamento. Ou não, vamos ter que seguir para frente. E já teve casos assim? Já. Alguns. Difícil, Alguns. né? Porque o paciente chega, a família chega não esperando... Eu tive casos infelizmente, de implante em lesão. Né? Então... Você lida com casos desafiadores o tempo todo, né? Eu já perguntei, eu sempre pergunto aqui sobre casos desafiadores, porque vocês têm inúmeros, né? Tem alguns desafiadores, alguns frustrantes que a gente não consegue ter a resolução que a gente consegue. Tem um caso terminar. que tenha te marcado, assim, marcado tua carreira? Tem bastante. Bastante não, tem alguns, assim. Tem casos por exemplo, de pacientes com dor, né, tratando de várias maneiras, e a gente tratou a dor simplesmente com um tratamento clínico e depois fizemos uma cirurgia de articulação. O paciente hoje, o nome dela é Anne, né? Ela passou durante anos com dor. Anos, que ela não encostava, não podia encostar nela. Ela tinha dor, ela não tinha relacionamento. Onde doía? Rosto. Tudo. Não sabia nem onde apontar. Não, onde era quando ela chegava no consultório, sabe quando a gente se sentia frustrado porque vi que o marido estava incomodado, os filhos estavam incomodados, ela estava incomodada. E ela hoje é influencer, né? Ela tem ela tem uma quantidade grande de seguidores, né? Dessas coisas. Não que me importe isso, mas a gente acaba tratando ela da mesma maneira, né? Mas ela, a gente foi tratando aos poucos, tratando aqui, e a sugestão para ela, na época, ela era uma paciente retrognata, com uma classe 2, com uma lesão não, com uma degeneração importante de articulação, de ATM, e sintomatologia importante de dor. E a solução que falaram para ela quando ela chegou para mim era que ela foi num colega e ia tirar todos os dentes dela, fazer implantes que ela resolvia. Eu falei, não vamos fazer isso não. E fomos lá, 1 ano, 2 anos, ela colocou o aparelho. Mas seria a forma mais fácil de resolver? Não seria a forma mais fácil, não faria diferença nenhuma. O problema dela era a dor facial. Não fazia sentido. Não fazia sentido. Fazia sentido nenhum. Que coisa. Daí, qual que foi a nossa conduta? A gente tratou a dor dela, melhorou 80%. A gente fez ortognática e operou as 2 articulações. Ela não tem dor nenhuma mais. Nada de dor. Então esse é um caso, assim, em relação à dor. Mas a gente tem bastante casos de osteoradionecrose, de mandíbula, por causa de tumores. A gente tem alguns casos tem um caso interessante de um paciente sequela de ortognática, que a gente operou faz uns 10 anos. Foi a minha primeira prótese bilateral de ATM. Né? Que esse é um caso que eu lembro que fiquei alguns dias sem dormir até a hora de fazer. Na hora que eu cheguei em casa, eu peguei com a minha esposa, falei, hoje vamos tomar um vinho e relaxar, bem tranquilo, porque foi tudo bem, foi uma cirurgia longa, né? A gente teve que desmontar todo o problema, mandíbula fraturada, placa de reconstrução, necrose, uma bagunça. Nós fizemos um acesso grande, transcervical, que é um acesso bastante importante. Enfim, então esse é um caso bastante desafiador e também que o paciente enquanto assim, estadiado, bem, né? Até perdi o contato com ele. Se a gente perde o contato é bom, porque tá tudo bem, né? Tá bem. É porque tá bem. Você falou da tua véspera de cirurgia, né? Uhum. Você lida bem hoje? Você dorme bem? Hoje sim. Pro dia seguinte? Hoje não, assim... Porque você vive a cirurgia há muito tempo, né? Hoje eu tenho... É claro que eu sempre tô preocupado.
Mas eu não vou para minha cirurgia sem estar com todas as minhas armas. Né? Eu não vou para minha cirurgia sem estar com o meu planejamento feito, sem estar com meus guias provados, enfim, sem estar tudo organizado. Mas nem sempre foi assim. A grande parte da minha vida foi. Mas de você dormir tranquilo pro dia seguinte? Não, começo não. Começo a ser, tenho cirurgia amanhã. O que vai acontecer? Vai acontecer isso. Acordava no meio da noite pensando na cirurgia, né? É mesmo. Acordava no meio da noite pensando, como é que eu vou fazer essa cirurgia? E você precisava estar bem no dia seguinte para operar. Mas isso é uma coisa legal, que a adrenalina salva a gente, né? Então, quando você começa a cirurgia, eu já fui fazer cirurgia doente, né? Cansado. Mas a hora que você começa a cirurgia, parece que é tudo aquele mundo ao redor para, né? Aquela desconforto que você tá. Aí a hora que você termina o procedimento, dor de garganta volta, sabe? Vou sentar um pouquinho e descansar. Cara, mas naquelas... A adrenalina é uma carga absurda. A concentração é uma... Você acaba saindo daquele... Tanto que tem cirurgiões, né? Não é o meu caso, mas que gostam de uma música. Tem cirurgiões que não gostam de conversar durante a cirurgia, de ter concentração possível. Né? Então... Você não coloca teu rock lá no centro cirúrgico? Coloco. Algumas vezes coloco, mas às vezes tem algumas queixas, né? Eu coloco um rock um pouquinho mais light. Ah, tá. Não é aquele metal pesado. Não. Coisa mais não dá pra tocar. Porque você gosta também. Gosto de música pesada. Mas coloco uma teu coisinha filho tá indo pro mesmo caminho, né? Cara, se eu te falar que não tá... Não tá? Não. Mas ele não toca violão? Toca violão. Mas ele gosta de um pagodinho. Ah, é? É. E aí é legal, cara. Eu acho fantástico, né? Tem que ter a personalidade dele, né? Meu filho é fantástico, cara. Totalmente diferente do que eu. Porra, completamente diferente, né? Eu sou quieto. Sim. Né? O meu moleque, cara, ele é extrovertido, fala demais. Até tem que falar pra ele assim, fica quieto um pouco, que eu preciso ficar aqui em silêncio, sabe? Né? Mas assim... Vai ser mais de relacionamento. Não. Vai ser mais fechadão. Mais fechado. Não fechado, mas mais recluso, né? Então, mas ele... São personalidades diferentes, né? Os filhos da gente, a gente cria eles pro mundo, né? Sim. Né? E isso é interessante. Voltando à parte cirúrgica, né? 2 semanas atrás eu operei uma ortognática de uma menina que nas primeiras consultas ia o pai e a mãe dela junto. Eu operei a ortognática e ela não falava comigo. Sempre bem quieta. Algumas consultas ela chorou. E eu operei a cirurgia dela. Mas ela ia acompanhada? Acompanhada com os pais. Os pais. Só eles falavam? Só eles falavam. Uma paciente de deformidade grande. Primeira consulta pós-operatória, ela estava inchadinha ainda. Ela parecia outra pessoa. Quanto que ela mudou, né, de falar, de extrovertição dela. E é interessante porque eu operei e agora ela começou a fazer medicina. Né? E certeza que ela foi começar a faculdade com uma outra visão, né? Com outras possibilidades. E com uma confiança que ela jamais teria, né? Então, essas são as coisas que a cirurgia, de maneira geral, nos traz, né? As coisas boas assim que elas nos trazem. Né? Todos os procedimentos, todos eles são importantes, todos eles, o paciente está sempre em primeiro lugar, né? E a gente tem que trazer para esse paciente melhor da gente. Então, perguntando assim, hoje eu durmo bem? Eu durmo. Mas porque eu sei que eu tenho um backup grande lá atrás, né? Eu planejei tudo isso, eu tenho uma equipe boa, né? Eu tenho uma pessoa hoje que é a Flávia, que eu confio bastante. Né? Nós estamos juntos o tempo inteiro. Pensam junto a cirurgia, né? Exatamente. O que eu fazia com o Maurício, né? Fazia a incisão, já estava com um descolador na mão. Hoje a Flávia faz a mesma coisa. Né? Quando a cirurgia dela, está a mesma coisa. Né? Então a gente está na mesma sintonia. É importante ter uma equipe bem formada para que a hora que você precise, você não está sozinho. Né? E que legal você preparar, né? E que legal ela também entender isso. Sim. Porque tem muita gente que não quer nada com nada. Mas daí você vai buscar quem tem a mesma personalidade tua, né? Você busca a mesma personalidade tua. Em 2002, acho, tem um editorial de uma revista americana que ele fala que tem 2 tipos de cirurgião. O Star e o Team Worker. Né? E ele fala um monte de coisa nesse editorial e no final das contas ele fala que ele prefere trabalhar com um Team Worker. Sim. Né?
que é muito mais fácil você pegar um cara que trabalha em equipe e transformar ele num estrela, do que você pegar uma estrela e fazer ele trabalhar em equipe. Né? Isso é um editorial antigo, e eu gosto de falar isso para todos os meus alunos, para todos os meus residentes, colocar essa colocação. Né? Então, você tendo uma equipe, tendo uma pessoa que você confia, é outra pegada. Que baita conversa, doutor. Que baita conversa. Você vai ter que voltar aqui para contar mais casos como esse. Só me chamar. Não tenho como agradecer de você vir de Ponta Grossa. A gente está falando de um dos principais cirurgiões aqui eu falo a nível nacional, porque todo mundo que fala de você fala com muito carinho. Para quem não conhece, acha que você é bravo, que você, né? Sim. E quando conversa com você, vê o cara que você é, o profissional sério, respeitado. Então eu tenho uma honra muito grande de ter aqui. Eu sou teu fã já. Obrigado. Antes de a gente ter essa proximidade. Eu já te acompanhava e a gente escuta muito falar de outros cirurgiões, então eu fico muito honrado de ter você aqui. E quando você aceitou, eu falei, cara, será mesmo que ele aceitou? Então eu fico muito feliz. E eu queria que você falasse até, para a gente encerrar, hoje você é um professor, forma muitos profissionais, e quem está pensando em entrar na odonto, o que você falaria e o que você poderia falar para preparar esses profissionais que estão chegando? Olha, Luiz, eu não consigo falar quem está tentando na odonto, eu consigo falar quem está querendo entrar na cirurgia. Né? A cirurgia ela é um caminho árduo. Né? Se você levar a sério, ela é árdua. Se você não levar a sério qualquer coisa na sua vida, é mais fácil. Eu brinco que a ignorância é uma benção, cara. Sabe? A ignorância é uma benção, é um troço. Agora eu não vou lembrar o trabalho, mas tem um trabalho que fala especificamente isso. Quanto menos conhecimento a pessoa tem, mais conhecimento ela acha que tem. Então a cirurgia, ela vai, se você tiver essa possibilidade de você entrar na cirurgia, e for teu gosto de você entrar na cirurgia, eu já tive bastante gente que começou a fazer cirurgia e desistiu. Né? Porque não aguentou, porque é difícil, porque os plantões exigem, porque dorme pouco, porque escuta bastante, pancada. Mas ela é gratificante. Então, para quem tem essa possibilidade de... Quem gosta, quem quer entrar na cirurgia bucomaxilofacial, que galgue o seu caminho, que estude, que tenha... Eu brincava, você falou da Luciana, né? Luciana é minha parceira na época da especialidade. A gente era concorrente, cara. A gente tinha sangue no olho, então a gente queria fazer uma coisa melhor que a outra. Ela fazia uma coisa, eu falei, cara, eu não posso deixar a Luciana fazer isso não, eu tenho que fazer outra coisa. Ela fazia a mesma coisa. Então a gente acaba se espelhando e buscando não só conhecimento, mas buscando essa vontade. Né? Nada cai do céu. Tem que ter dedicação. Tem que ter dedicação. E principalmente assim, o que eu vejo muito depois das pessoas que terminam a especialidade, a gente fala assim, não, mas eu quero chefiar um serviço, eu quero ser... Não é assim. Primeiro você faz parte. 2 semanas atrás eu estava com um casal de oftalmologistas, filhos de um amigo meu, e eles perguntando como é que eles deviam chegar em Ponta Grossa. Eu falei, cara, assim, como é que eu vou te falar para você chegar num lugar médico? Falei, você chega lá e se apresenta, olha, eu sou fulano, quero fazer parte dessa equipe, eu quero trabalhar junto, eu quero agregar. Porque quando você chega num local conflito, você está criando conflito, né? Então quem está começando, quem está tentando a profissão, chega, se apresenta. Foi o que eu falei para um ex-aluno meu quando foi para Foz do Iguaçu. Estou indo para Foz, o que eu faço? Tem alguém em Foz que é o que tem? Chega lá e conversa com ele, cara. O cara para você procurar. Tem uma ex-aluna minha em Guarapuava que está voando, uma residente minha. Chegou a mesma coisa. Vou para Guarapuava. Onde que acha que eu devo ir? Tenta Guarapuava. Como é que eu vou falar lá? Chega lá, se apresenta. Eu quero agregar, eu quero tentar fazer parte, eu quero construir junto. Né? Então a cirurgia ela tem nuances. Né? Ela não é fácil. Né? Ela tem nuances. No programa de residência, no programa de formação, você vai ter frustrações, você vai ter
bastante raiva dos seus chefes, dos seus preceptores, mas entender que aquilo ali faz parte da formação. De um preparo. Né? De um preparo, né? Você vai se frustrar, né? Você vai chegar um momento, não consigo, tentei fazer isso aqui, não consigo. Vai entrar o chefe, vai fazer rapidinho. Daí eu já tive situações agora há pouco tempo, né? Tem um sangramento, de falar controle o sangramento. Mas como é que eu não consegui controlar? Cara, eu controlei vários desse aqui. O primeiro também não foi assim. No segundo você já vai mais tranquilo. Então, se prepare, né? Estude para isso e trace tua carreira para que a carreira ela não seja meteórica, né? Ela seja uma curva linear e que você consiga ter vários anos. Eu acho que é isso que vários cirurgiões muito melhores do que eu, muito mais experientes do que eu, que operaram muito mais do que eu, estão aí e vão continuar. Né? Eu acho que dessa forma consegue se construir não só uma carreira, mas uma vivência melhor. E que é gratificante demais a carreira de vocês, né? É legal. Muito bonito. Legal. Senhoras e senhores, estivemos aqui com o Dr. Ramon Godoy, diretamente de Ponta Grossa. Doutor, seja sempre bem-vindo aqui. Obrigado. Espero ter mais conversas como essa. Muito obrigado mais uma vez por ter participado e aceitado o convite. Agradeço pelo convite. Senhoras e senhores, mais uma vez agradeço a MaxFix, que está aqui conosco, materiais de fixação, a Ortoface também nesse projeto, que está tão no começo e a gente já está trazendo pessoas com esse nome, com nomes pesados como o Dr. Ramon, que a gente tem muito orgulho de apresentar aqui e contar um pouco das suas histórias. Agradeço mais uma vez, doutor. Fiquem bem, fiquem em paz e até o próximo episódio. Até mais.